podcast dos Mamutes na Ciência. Salve, mamutinhos! Aqui é a Rebeca e hoje eu vou ser locutora de vocês desse episódio. Pouca gente sabe, tá? Mas no mês de agosto, tá? Ainda é agosto, tá bom? O dia que eu tô gravando esse episódio, no dia 26 comemora-se o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, tá? Um momento muito importante para a gente relembrar as conquistas das mulheres e para refletir um pouco sobre a desigualdade de gênero que ainda persiste em muitos meios. Então, junto com isso e analisando um pouquinho o período que a gente está vivendo agora, vamos dizer, 2020, a gente considera muito válida a associação do Dia Internacional da Igualdade da Mulher e uma luta que é tão importante quanto que é a luta contra o racismo. Eu vou aqui avisar vocês, porque para quem não sabe, racismo é um problema de gente branca, tá? As pessoas pretas sofrem as consequências do racismo que permeia na sociedade. E nesse contexto, a gente percebe que a mulher negra é um dos principais alvos dessas desigualdades de gênero junto com o racismo. Por isso que hoje nossa protagonista é uma dessas mulheres geniais, que é a Enedina Alves Marques, primeira mulher negra a se formar engenheira no Brasil. E para traçar esse paralelo de vivência, a gente trouxe uma convidada especial, que é a Fernanda de Souza, que é aluna, integrante tanto do coletivo feminista, que foi nomeado em homenagem a Enedina, quanto o coletivo negro Ubuntu, ambos da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. E aí, Fernanda, tudo bom? Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua vivência na universidade. Por que vocês escolheram esse nome para o coletivo feminista da EEL? Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu faço Engenharia de Materiais na Escola de Engenharia de Lorena da USP e, como falaram, eu faço parte do coletivo feminista Enedina Alves Marques, que existe já há 6 anos, mas eu faço parte dele há 1 ano e meio, e eu também faço parte do coletivo Negro e Indígena Ubuntu, que eu ajudei a fundar ele. Ele é bem recente, surgiu da vontade de discutir pautas raciais na universidade que eu estudo, e a gente já tinha discussões de questões feministas, mas eu sentia falta das pautas raciais. Então eu e mais 2 meninas começamos o coletivo em março desse ano de 2020 e estamos aí até hoje. Para começar a pauta, é importante a gente apresentar o cenário em que a mulher negra se encontra, não só hoje, como também na época da Enedina. Quando a gente fala do que o recorte social da mulher negra leva em consideração, a gente está falando não só do racismo, mas também do machismo, da hipersexualização, não só como mulher negra, mas no caso do Brasil, como mulher negra latina. A gente também se refere à solidão que a mulher negra sofre e muitas outras questões. É bom a gente perceber que, com o passar dos anos, a voz negra teve mais espaço de ocupação na sociedade. Não que hoje seja tudo mil maravilhas, né? Bem longe disso. O que eu quero dizer é que a gente tem os mesmos aspectos de discriminação de hoje na época em que a Enedina viveu. Ela foi uma mulher muito forte para aguentar todos os tipos de discriminação entre as décadas de 1910 e 1980, que tinha uma intensidade bem mais forte do que nos dias de hoje. O coletivo feminista que eu faço parte leva o nome dela porque ela foi uma mulher muito importante. Ela quebrou várias barreiras e conseguiu se formar em engenharia e ser a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. E é por isso que ela é muito importante para nós como mulheres estudantes de engenharia. Tá certo. Então, vamos falar hoje, quem foi Enedina Alves Marques? Que eu não conhecia a Enedina, na verdade, o primeiro contato que eu tive com ela foi quando eu cheguei na EEL. Eu entrei como aluna depois de formada, cheguei no DTA, na secretaria, fui lá ver um papel e vi a cara dela, falei assim, olha, quem é essa pessoa aqui? Então vamos falar um pouquinho da Enedina, só que para fazer isso a gente tem que voltar assim no tempo, quase um século atrás, tá? Nessa época, as cidades começaram a se consolidar, então as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então, né, porque começaram a ter outras oportunidades de emprego, que se acentuou significativamente com a abolição da escravatura. Lembrando que não vamos romantizar isso aqui também, porque o Brasil foi obrigado por pressão externa e interna também a abolir a escravatura. Não foi assim um ato de bondade que a bonita foi lá e assinou. Não. Teve muita pressão para isso acontecer, principalmente externa, porque os outros países também aboliram, tipo, olha, vocês vão ter que fazer isso também, né? Apesar que a gente vai ver alguns paralelos aqui que a situação, né, a abolição da escravatura foram, vamos dizer, em alguns aspectos, uma assinatura de um papel, vamos dizer assim. Então, nesse cenário, o Paulo Marques e a Virgília Alves Marques, mais conhecida como a Dona Duca, chegaram em Curitiba em 1910. Poucos anos depois de casado, deram à luz a primeira filha, que é a Enedina. Infelizmente, a Dona Duca já tomou um baque, que logo o Paulo saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, e deixou a Dona Duca sozinha cuidando das crianças. Se hoje em dia é difícil ser mãe solteira, imagina nessa época, tá? Isso acabou forçando a Dona Duca a se mudar junto com seus filhos para
da casa do patrão Major Domingos de Nascimento, onde viveram por mais de 3 décadas. Uma coisa interessante é que essa família Domingos Nascimento, eles também eram negros, só que eles tinham posses. Os historiadores dizem aqui, baseado nas fontes que eu li e a produção leu para escrever essa pauta, era como se fosse uma resistência negra pré-Black Power, que deu apoio à família da Enedina. Então a Enedina e a mãe dela trabalhavam na casa da família Domingos Nascimento e, por causa disso, a Dona Duca conseguiu ter um lugar para morar e a Enedina teve oportunidades por causa disso, né? A infância da Enedina se alternava entre o trabalho doméstico e aprendizado. O major facilitou os estudos dela numa escola particular, a fim de que ela fizesse companhia à sua filha. No final das contas, a Enedina ganhou uma grande oportunidade. A alfabetização da Enedina foi terminada em torno dos 12 anos de idade. Ela foi considerada uma aluna inteligente e aplicada, né? Uma aluna exemplar. Após disso, ela entrou na escola normal, tá? Na época, para vocês terem ideia, a escola normal é como se fosse o antigo magistério, que era uma formação para pessoas lecionarem no ensino primário, tá? Era um curso público de nível secundário que hoje foi totalmente transformado em ensino médio. Eu cheguei a estudar numa escola que tinha magistério, por exemplo. Tinha magistério e o ensino médio. Eu fiz o ensino médio normal, foi abolido. E a partir daí, onde a gente sabe, ela estudou plenamente em período noturno e continuava a trabalhar para ajudar com a mãe durante o dia. E eu queria fazer uma pergunta assim, eu trabalhei durante o último ano do ensino médio e nos primeiros anos da faculdade. Eu queria saber da Fernanda, quantas pessoas você conhece que trabalham e estudam e se você também já teve que fazer isso alguma vez na sua vida, porque não é fácil. Eu nunca tive que trabalhar enquanto eu estudava, né? Maravilha. Ainda bem, porque eu reconheço que deve ser bastante difícil. Eu estudava no ensino médio integrado, então a gente tinha aula de manhã e de tarde. Então eu não conhecia ninguém que trabalhava junto ao estudo, porque não tinha tempo, né? Ah, entendi. Mas no meu ensino fundamental 2, eu conheci bastante gente que estava esperando só o ensino médio para começar a trabalhar, porque era um requisito das empresas, né? Sim. É a realidade de muita gente, né? Eu estudei escola pública, então todos os meus colegas trabalhavam. Então era uma realidade bem comum. Tanto no final do ensino médio como no início da faculdade, né? Que eu fazia noturno, né? Eu entrei na USP Física noturno. Se vocês tiverem oportunidade depois de entrar na página do MamuCast, eu coloquei uma foto da Enedina e das colegas professoras dela. Ela, eu acho que era a única colega negra aqui da foto. Depois de formada, a Enedina passou a trabalhar como professora no interior paranaense. Mas para conseguir dando aulas, ela precisava de uma outra formação complementar, que era um curso chamado Madureza, tá? Esse curso era como se fosse um supletivo que tinha mais informações, vamos dizer assim, dividido em 2 categorias. Tinha das pessoas que não conseguiram terminar a escola para maiores de 16 anos e para pessoas maiores de 19 anos que constituía basicamente no exame. Tinha um curso que você poderia fazer, mas basicamente se você era aprovado no exame, você tinha esse curso Madureza. E aí, como ela foi para a capital para fazer isso, ela continuou dando aulas na escola e também começou a trabalhar como doméstica. Ela pensou que para conseguir ter o que ela queria, que era o ensino superior, ela ia ter que trabalhar em mais de um emprego, né? Que hoje em dia é uma realidade, vamos dizer, infelizmente muito comum. E para fazer isso, ela teve que ir trabalhar na casa de outra família, que é a família Caron, na casa do Matias e da Iracema, um parente da família Caron, que era amigo dela, vamos dizer, foi teste de ferro da Enedina e falou assim, olha, aceita a Enedina para trabalhar na sua casa que vai dar tudo certo, né? A Enedina morava lá e dava aula para poder juntar dinheiro para poder ter condições de fazer uma universidade, né? Lembrando que nessa época não existia federalização das universidades, não existiam universidades federais que eram gratuitas. O estudo ainda era uma realidade elitizada, vamos dizer assim. A Enedina, ela fez isso como estratégia para atingir os objetivos pessoais dela, especificamente entrar no ensino superior. Além do que, as profissões que as mulheres poderiam ter na época, com muitas aspas, eram, em geral, ser doméstica ou professora. E a Enedina queria ser engenheira. Ela botou na cabeça dela, eu quero ser engenheira, eu vou fazer isso, tá? Então, aos 25 anos, a Enedina, ela começou um curso de pré-engenharia. Era uma turma de maioria masculina, branca, elitizada. Entre os 100 alunos inscritos, só tinha ela e a Helena Cordeiro Parigô, que, como muitas mulheres em cursos de exatas, a Helena abandonou no meio do caminho, tá? Então, Enedina seguiu sozinha com os outros colegas. E a pergunta que eu tenho pra Fernanda é, como é que tá a proporção atualmente? Existe uma maioria esmagadora de homens, tanto na época da Enedina, e a proporção, né, de pessoas negras ainda por cima, que é uma outra realidade. Então, eu dei uma pesquisada para trazer aqui para vocês uns dados mais completos e, segundo pesquisa de 2019, as mulheres são a maioria nas universidades brasileiras. Mas, como você disse, se a gente olha para um curso de exatas, por exemplo, como engenharia, a quantidade de homens em relação de mulheres é bem maior. E isso acontece em bastante cursos.
Sobre a proporção de estudantes negros, tem um dado que a gente do coletivo Ubuntu gosta de passar nas nossas rodas de conversa, que é um dado do IBGE de 2019 também, sobre estudantes negros nas universidades públicas brasileiras, que atingiu 50,3%, ou seja, superou o número de estudantes brancos, alcançando mais do que a metade. Mas eu não sei dizer pra vocês ao todo, juntando as escolas particulares e públicas, mas eu acredito que o número de estudantes negros deve cair nessa relação juntando as universidades públicas e as universidades privadas. Tenho uma sensação que a partir de 2014 a gente teve uma perda muito grande de informação. Mas talvez a tendência seja se estabilizar, porque, querendo ou não, muitas universidades estão abrindo as cotas, né? Mesmo com a situação da pandemia agora, talvez a situação da pandemia tenha um efeito nisso, mas eu tenho uma sensação que se as universidades continuarem fazendo essas ações afirmativas e cotas, eu espero que essa situação pelo menos se mantenha, certo? Eu tô torcendo para se manter para melhorar. Pelo menos a gente já conseguiu adiar o Enem, né? Que isso é uma vitória, pensando, né, nas situações atuais. E isso tem muito paralelo com a história da Enedina, porque a Enedina sempre... Eu não queria muito romantizar a história dela, porque ela sofreu muito, mas ela sempre soube o que ela queria, que quando ela voltava para casa, se punha a estudar, virava a noite acordada. Quem nunca virou a noite acordada? Sabe o que ela fazia? Ela copiava à mão os livros emprestados pelos colegas, porque ela não tinha condição de comprar os livros. E não gostava de ficar papeando muito com a colega de quarto dela. Então, o negócio dela era estudar. Ela tinha um objetivo, ela teve que sacrificar, vamos dizer, parte da vida dela para conseguir isso. Que hoje é uma questão complexa sobre a acessibilidade de materiais, de livros, de computadores, de internet. Óbvio que hoje tá melhor. Por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu até tinha computador, mas o computador não era muito bom. Mas na universidade pública, pelo menos eu tinha um lugar que eu podia ir lá e usar o computador. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. A gente tem visto bastante nos meios de comunicação, né? Que tem muita gente que tá com dificuldade no acesso à internet, a computadores, principalmente estudantes de escola pública, né? As aulas estão sendo de forma remota, então os estudantes precisam desse acesso à internet para conseguir assistir às aulas e fazer atividades e tudo mais. Se a gente olhar para o futuro desses estudantes, que de certa forma são em sua maioria negros e de baixa renda, eles vão ter um grande déficit de ensino. Esse problema no acesso às aulas vai prejudicar especialmente os estudantes que estão no último ano do ensino médio e que vão prestar o vestibular. E eles precisam bastante desse conteúdo e dessa ajuda dos professores para conseguir entrar em boas universidades. Sim, mas eu acho que se esses alunos eles querem entrar na universidade, a vida não vai acabar se eles não conseguirem entrar na universidade logo depois de terminar o ensino médio. Eu digo isso por mim. Como aluna de escola pública, eu não consegui entrar na universidade logo em seguida. Eu tive que estudar 2 anos para conseguir entrar na USP. E entrei na USP também com ajuda de ações afirmativas. Não cotas, óbvio, porque nessa época não tinha cotas, mas tinha ação afirmativa para alunos de escola pública. Então, se você tem contato com alunos de ensino médio, fala para eles que o mundo não está perdido, vai dar tudo certo. A gente está numa crise temporária, eu espero, e talvez demore um pouco mais para entrar na universidade, mas se a gente continuar com a universidade do jeito que tá, com o SISU, com cotas, a gente vai conseguir englobar esses alunos logo logo. Sim, mas a gente tem que garantir que eles vão ter como estudar depois que o ensino médio acabar, né? Ah, sim, lógico. Aqui, pelo menos em Lorena, a gente tem algumas iniciativas, né, para esses alunos estudarem. Sim, como o Macvest, por exemplo. Isso. É por isso que eu acredito que há possibilidades de manter essa porcentagem que você me falou, sabe? Óbvio, talvez demore um pouco mais, talvez tenhamos esse déficit por causa da pandemia, sim, mas eu quero acreditar, entende? Entendo. Então, voltando para a história da Enedina, em 1939, depois da conclusão do curso de pré-engenharia, como se fosse um ciclo básico, vamos dizer assim, ela solicitou um requerimento para poder finalmente ingressar na Faculdade de Engenharia do Paraná. Minto, esse pré-engenharia, então, na verdade, é como se fosse um vestibular.
Na época, era a Faculdade de Engenharia do Paraná, chamada FEP. Hoje, a FEP faz parte da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, tá? Então, após protocolado e confirmado o pagamento de 150 mil réis, convertidos para hoje R$ 2.500 da inscrição, o seu requerimento foi deferido, né? Ela prestou exame de habilitação para sua matrícula e conseguiu os resultados satisfatórios. Efetivada a matrícula, pagou R$ 275 mil réis, ou equivalente a hoje a R$ 4.583,33 centavos, da mensalidade de março, apesar das aulas só começarem em abril. Os valores quitados, para vocês terem uma ideia, né, equivalem a quase 2 salários mínimos na época, né, um preço altíssimo para uma professora e doméstica. Lembrando que a gente corrigiu os valores em função do índice Estadão com base no 1º de janeiro de 1939. Então, cara, ela pagou R$ 4.583 numa mensalidade de universidade. Se você for pensar nesse valor, hoje esse valor é alto para a universidade de uma maneira geral aqui no Brasil, hoje. É um valor muito alto. Então, eu só queria dar uma ponta sobre as universidades nessa época, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a Faculdade de Engenharia do Paraná ela fazia parte da Universidade do Paraná, que era uma instituição privada de ensino superior, marcado como a primeira universidade do Brasil. Só que aí, depois da guerra, teve umas novas regras e o governo federal, na época, falou assim, olha, capitais com menos de 100 mil habitantes não podem ter universidades. Então, a Universidade do Paraná, ela se desmembrou em faculdades isoladas. Então, a Faculdade de Engenharia do Paraná, a FEP, nessa época, era uma faculdade isolada. Só foi reunificada e federalizada somente após a Segunda Guerra Mundial, em 45, quando a Enegina já estava formada. Mas a sociedade, né, sempre cobra, né, tem uma cobrança por ensino de qualidade, qual o Estado deveria garantir para todo mundo, né? E a faculdade ela estava com alguns auxílios para, por exemplo, funcionários da instituição tinham um auxílio para estudar na faculdade. Mas a gente sabe que essa questão de auxílio é um pouco complicada, né? Vamos dizer que na época não existia uma regulamentação para isso. Então, numa tentativa de manter apenas elite na universidade, muitos auxílios que eram pedidos eram arquivados. Então, a Enedina, por exemplo, negra e pobre, nunca conseguiu auxílio. O Adelino, que era um colega dela, até conseguiu ser aprovado para receber um auxílio, mas quando ele já estava trabalhando e conseguindo se manter, ou seja, não mais aplicável para receber o auxílio. Nessa época, só 2 estudantes negros se formaram na antiga FEP, o Otávio Alencar, em 1918, e Nelson José da Rocha, em 1938. Para você ter uma noção, o primeiro homem engenheiro se formou no Brasil cerca de 100 anos antes da primeira mulher, a Edviges Maria Becker Romeu, em 1917. Só para vocês terem uma ideia. Então, essa questão de ingressar na universidade é muito importante, né? E eu queria saber de você a sua opinião sobre a importância das cotas. Como a gente já vem citando, as cotas são super importantes para manter pelo menos a igualdade no acesso à educação pública de ensino superior entre estudantes negros e brancos no Brasil. Para a gente entender melhor a importância das cotas, é legal colocar um conceito muito importante, que é o de equidade. Nós sabemos muito bem que vivemos numa sociedade desigual. A gente tem várias oportunidades que, por exemplo, a população branca, com vários privilégios, consegue alcançar mais facilmente, enquanto a população negra e indígena, por exemplo, tem várias barreiras que dificultam o acesso a essas oportunidades. As cotas elas foram criadas visando diminuir essa desigualdade no acesso às universidades públicas brasileiras. Se as oportunidades de vaga fossem distribuídas de forma única para todos, a população privilegiada seria a única a ocupar os espaços universitários, porque eles teriam, entre vários outros aspectos, um estudo melhor, já com todos os privilégios, não precisa trabalhar enquanto estudava, e essas coisas. Elas seriam as únicas pessoas a ocupar os espaços universitários, mas com a reserva de vagas para a população negra, indígena e de baixa renda, a gente tem a garantia de ocupação do espaço universitário por essa parte da população. Aqui é aplicado o conceito de equidade, que eu tinha citado antes, que é basicamente a distribuição de ferramentas personalizadas que identificam e tratam a desigualdade. É muito importante essa parte das ferramentas personalizadas. É importante a gente dizer também que, além da garantia na entrada dos estudantes negros e indígenas de baixa renda nas universidades, a gente também tem que garantir a permanência até a formação desses alunos. Auxílios financeiros, moradia e alimentação ajudam bastante nessas questões. Infelizmente, a gente tem visto bastante cortes por parte do governo em programas de auxílios estudantis, e isso com certeza vai prejudicar muitos estudantes negros e de baixa renda que precisam desses auxílios.
Essa questão das cotas são muito importantes para a entrada de mais pessoas não brancas na universidade, mas também uma coisa que eu acho muito importante é que não só dar a entrada para a pessoa na universidade, mas também garantir que ela vai conseguir permanecer na universidade. Eu vim da periferia, eu estudei escola pública, tive todas essas dificuldades para entrar, né? Tive que estudar muito por conta, trabalhar para poder entrar na universidade. Entrei na universidade trabalhando, mas assim, na época que eu entrei na universidade, não tinham muitas questões de auxílio. Por exemplo, auxílio moradia era muito difícil na USP conseguir. Agora a USP em São Paulo, né, no campus de São Paulo, ele aumentou um pouco a capacidade de moradia. Mas, por exemplo, eu não conseguia moradia na universidade, porque ainda morava, vamos dizer, relativamente perto, por mais que era na periferia. Então gastava muito tempo para ir, gastava vale transporte. E aí tinha uns auxílios, mas se você trabalhasse na universidade, ficava muito difícil para eu trabalhar na universidade. Então eu tive que trabalhar fora. Aí ia pra universidade, eu morava em outra cidade. Aí eu chegava na universidade, eu tinha que fazer uma coisa parecida com a Enedina. Eu não tinha dinheiro pra comprar os livros universitários. Então eu tinha que ou sair correndo e me estapear na biblioteca pra conseguir pegar o livro antes de outras pessoas pegarem. E muitas vezes os professores deixavam as coisas na Xerox, você tinha que ir lá tirar na Xerox. E como eu chegava do trabalho, às vezes eu não pegava o bandejão aberto na janta. Eu tinha que ir direto pra aula. E aí ou eu tinha que escolher, ou eu comia uma coxinha, ou eu tirava a Xerox da matéria. Muitas vezes eu tinha que tirar a Xerox da matéria em vez de comer a coxinha. Então, existe muita desistência de pessoas na universidade, não só por essas questões, né? No caso aqui que a gente está comentando, que tem casos de desistência de mulheres durante o ensino universitário. Porque não existem outras mulheres nesse espaço, então fica difícil você estar no espaço que você não tem com quem conversar. Outros motivos de desistência pode ser também por, né, bullying, pressão social e machismo. Ainda hoje existe discurso que cursar engenharia ou matéria de exata continua sendo uma coisa de homem. Eu tive que ouvir isso de familiar meu, sabe? Ah, você faz física? É coisa de homem. Oi? Quê? Tipo, sabe? Alguns anos atrás. Em alguns países, atualmente, as mulheres ainda são proibidas de ingressar em qualquer curso, não só cursos de exatas. Estudar não é coisa de mulher. Gente, em 2012, a Malala tomou um tiro na cabeça porque ela queria estudar, sabe? Quando a gente pensa em desigualdade, é só pensar na Malala, que em 2012 ela tomou um tiro porque ela queria estudar. Então isso ainda é uma realidade para mulheres no mundo inteiro. Não poder fazer coisas porque você nasceu mulher. Então, aqui eu vou citar uma das nossas fontes, que ele colocou aqui, que segundo o engenheiro civil e professor da Faculdade de Engenharia do Paraná, o Ildefonso Pupi, ele fala assim: as mulheres sempre foram bem acolhidas e respeitadas igualmente aos homens dentro da faculdade, sem qualquer tipo de diferenciação ou discriminação, ou seja, totalmente alheio à realidade. Coloquei aqui, mesma coisa que homem branco falando que não existe racismo no Brasil. Nessa fala do Pupi, fica claro pra mim uma generalização das mulheres por parte do professor, desconsiderando o tratamento que a mulher branca e de classe social semelhante ao grupo dominante era totalmente discrepante do tratamento recebido por mulheres negras de classes sociais inferiores. Além disso, o Pupi disse que a Enedina teve a sua formação facilitada por parte da solidariedade dos colegas dela, meio que desmerecendo o trabalho e a coragem na busca de uma ascensão social e profissional, né? Para mim, reafirmando a intolerância de gênero, etnia e classe que prevalecia na instituição e prevalece provavelmente em alguns outros espaços do Brasil. Eu queria saber de você se o ambiente na universidade é um pouco mais próximo da realidade aqui, que segundo o professor Pupi aqui, não é exatamente assim, né? Mas também, felizmente, não estamos mais na realidade da Enedina, né? Nossa, eu acho que tem sim se tornado um lugar mais inclusivo para as mulheres, a universidade como um todo, mas se a gente olhar para cursos de exatas e cursos que são considerados até hoje só para homens e tudo mais, a gente tem uma desistência das mulheres, uma resistência delas para terminar o curso ou para pensar em fazer o curso. Por exemplo, engenharia. Eu pensava, nossa, eu vou entrar na faculdade, só vai ter homem na minha sala. O que eu vou fazer? Quando eu entrei na minha turma, eu faço engenharia de materiais, né, que é um curso que as pessoas vêm totalmente só para homens. Se tiver 8, 9 meninas na minha turma, é bastante, de 40. E a gente tem que ouvir bastante coisa machista dos meninos. Já peguei eles conversando, falando que tal coisa não podia ter sido uma mulher que tinha feito, porque fez muito bem. E que com certeza tinha sido um homem se passando por uma mulher pra ter feito tal coisa. E eu já escutei coisas horríveis desse tipo. Machista, transfóbico ainda, né? Ai, ai. Sim, eu fico muito mal e com muita raiva dos comentários que eu ouço.
A gente tem 2 campos na minha faculdade, né? No campus de Lorena da USP. E eu sinto que o campus do DEMAR, que é o campus onde tem engenharia de materiais e engenharia física, é visto como um lugar mais para homens do que o campus 1, que tem as outras engenharias. Então eu me sinto um peixinho fora do aquário quando eu vou lá. Como eu trabalhei lá 2 anos, eu também tenho uma sensação muito parecida com você. Não que alguém tenha falado alguma coisa pra mim. São os olhares, uma postura de superioridade, sabe? É uma sensação, é uma sensação. Eu, pessoalmente, eu fico feliz que hoje vocês e as alunas, de uma maneira geral, falam mais sobre isso, né? Pô, tem um coletivo, né? Não tinha coletivo no Instituto de Física na época que eu tava na graduação. A gente tinha que sofrer em silêncio, né? Tinha que ficar em silêncio. E hoje eu acho que tem uma tentativa de desnormalizar essas atitudes e essas falas dos colegas e professores, né? Pô, eu sofri na mão de pessoas com o mesmo pensamento que esse professor Pupi aí falou da Enedina, tipo, ela só se formou porque os outros colegas homens dela ajudaram ela. Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Assim, muito mais por parte de professores que estão numa posição de poder do que amigos meus. Os meus amigos da faculdade eu ainda falo com eles. Mas eu ouvi de caras na faculdade que mulheres na física estão atrás de marido. Nossa, que morte horrível ir pra física pra procurar marido. Mas enfim, a gente sempre tem que engolir aquele sapo pra continuar seguindo em frente. Que eu acho que é isso que a Enedina deve ter engolido. Deve não, engoliu muito sapo. A entrada da Enedina na faculdade, acho que trouxe uma expectativa pra ela, tipo, agora eu consegui, paguei toda essa grana, vou conseguir entrar na universidade, vai ser show, eu vou sair totalmente dos padrões sociais estabelecidos por mentes fechadas e tudo mais, principalmente falando onde as mulheres deveriam estar ou não, porém, o ambiente acadêmico simplesmente ostracizou a Enedina. Ela só tinha um colega, que é esse Adelino, que fazia companhia para ela nos corredores da faculdade. Ela sofreu muito racismo e discriminação pelos colegas e pelos professores. Ela teve várias reprovações do histórico escolar na faculdade. Principalmente essas questões de autoestima na faculdade tem um impacto muito grande em como a gente se sai na faculdade, principalmente se a gente não tem convívio social bom. Imagina, ela tá lá isolada, não tem com quem conversar, não tem com quem estudar, que essa parte de socialização na universidade é muito importante. E aqui a gente vai citar um caso específico, que ela foi mal numa prova, e aí ela foi lá questionar o professor por que ela foi mal na prova. Ela levou o livro do professor, que foi escrito pelo professor, mostrando pra ele que tudo que ela tinha escrito na prova era exatamente as mesmas coisas que estava escrito no livro, e o professor simplesmente bombou ela. Então, vamos dizer, o processo para ela se formar engenheira foi muito doloroso, né? Eu não vou nem um pouco romantizar e falar que ela era uma guerreira incrível. Não, ela tinha muito sangue frio. Ela era muito, muito, muito determinada mesmo. Ela simplesmente tinha que abaixar a cabeça e aceitar. E mesmo com todas as adversidades e muita força do ódio, a Enedina falava assim: eu não vou desistir, eu vou até o fim. Um dia eles enjoam da minha cara e me aprovam. E foi isso que aconteceu. Ela superou com muito sangue de barata esse sistema e conseguiu se formar aos 31 anos, tá? E 24 horas antes da colação de grau, a Enedina conseguiu a aprovação na única matéria que faltava para poder colocar a mão no diploma. Então foi assim, nos 47 do segundo tempo, né? E ela conseguiu o diploma de engenheira civil, tá? Que é um curso que eu acho que ainda hoje deve ter uma porcentagem muito menor de mulheres, porque você ouve engenheiro civil, o cara vai ficar na obra, não sei o que lá, mas dane-se. A Enedina conseguiu se formar. Obviamente a sua formatura foi marcada por estranhamento, né? Porque como assim? Tem outros 32 formandos. O que essa mulher negra tá fazendo aqui, né? Em 45, Enedina, mulher negra pobre, foi o centro das atenções na festa de formatura. Ela conseguiu finalmente se formar. Logo depois de diplomada, ela regularizou a sua situação como engenheira e começou a prestar serviço como auxiliar de engenheiro para a Secretaria de Aviação e Obras Públicas. Por mais 5 anos continuou nessa função, até essa secretaria virar uma secretaria denominada de Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica. Ela trabalhava muito com essa parte hidrelétrica. Em 1950, através de um concurso, ela trabalhou no desenvolvimento do plano hidrelétrico do Paraná em diversos rios do estado, principalmente no projeto da usina Capivari Cachoeira, uma usina grande da região. Com esses trabalhos, ela chegou num patamar de carreira consolidada e começou a se destacar muito na profissão. Ela fez levantamento topográfico do canal adutor entre os rios Saci e Cotia, calculou e fiscalizou a construção de várias pontes na estrada que liga o porto de Cacatu à usina de Cotia, se especializou em administração, em edificações e construção de usinas e também participou de alguns projetos sociais ao longo da vida. A Enedina enfrentou muito preconceito durante o período de trabalho no campo porque os funcionários homens não queriam ser subordinados por uma mulher. Por causa disso, ela passou a usar calça comprida, sobretudo bota, o que era muito incomum na época, porque não sei se vocês lembram, após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres que saíram para trabalhar, elas foram jogadas de volta para dentro da casa
para esse novo conceito de família patriarcal, fofinha, mulher trabalhando em casa, linda, perfeita, com aquela saia bem rodada, o cabelo arrumado. Então, se você colocar 1950 no Google e botar imagens, você vai ter essa imagem. E a Enedina, ela tomou um rumo completamente distinto, falou assim, eu vou ter que ter respeito, beleza, então eu vou vir trabalhar com a roupa de trabalho. E ela vinha também com o revólver na cintura, a cada insulto, um tiro pro alto. A Enedina, que tiro foi esse? Tá certo? Então ela tinha que impor respeito à força, tá? Ela se aposentou da Secretaria de Aviação e Obras Públicas em 62, pouco depois de receber vantagens e o seu salário devido aos serviços prestados, tá? E a partir de muito suor, sangue e lágrimas, a Enedina conquistou uma ascensão profissional exemplar. E eu queria perguntar para Fernanda qual é a importância da história da Enedina para mulheres, especialmente para mulheres negras do nosso país, né? A gente precisa falar mais sobre a Enedina. Então, como você contou, ela viveu numa realidade que é muito semelhante de milhares de mulheres brasileiras hoje em dia. A gente tem a discriminação, a desigualdade, tem o racismo e o machismo, que infelizmente até os dias de hoje ainda não acabou. Ela aguentou tudo isso, como você disse, fortemente, e conseguiu se formar, conseguiu seguir em frente, impôs respeito dela mesma e conseguiu se tornar uma grande influência para todas as mulheres brasileiras. Força dessa mulher, viu? Nossa, você lê a história dela, é inacreditável, assim. Imagina o tanto de sofrimento que ela passou pra conseguir, né? Se formar engenheira, que era o sonho dela, e trabalhar e ir muito bem na carreira. No dia 28 de agosto de 1981, foi publicada na primeira página de um tabloide Diário da Tarde a notícia de que uma mulher foi encontrada morta de maneira misteriosa e suspeita em seu apartamento. Infelizmente, essa era a Enedina, vítima de um ataque cardíaco aos 68 anos. Seu falecimento foi colocado no jornal, nesse Diário da Tarde, como uma matéria meio sensacionalista, sabe? E todos os colegas de trabalho dela ficaram muito chateados e resolveram fazer, na verdade, jus à memória. Colegas de profissão resolveram fazer, não, esquece esse sensacionalismo, vamos fazer a memória da Enedina e o legado dela ser importante. Então, o jornal Gazeta do Povo publicou uma nota do Instituto de Engenharia do Paraná enaltecendo os dotes morais e seu profissionalismo. Em 1982 foi aprovada uma lei na Câmara Municipal de Curitiba que deu seu nome a uma das vias públicas da cidade, na Vila das Oficinas, no bairro Cajuru. Em 1988, seu nome foi emprestado ao Memorial da Abolição do País, com mais de 99 pessoas negras. Em 2000, a Prefeitura de Curitiba, junto com o Clube Soroptimista Internacional, inaugurou um memorial à mulher pioneira do Paraná, onde a Enedina foi nomeada a mulher pioneira na engenharia. Em 2006 foi fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques em Maringuá. Em 2006 foi homenageada ao ser inserida no livro do Mérito do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Ela é protagonista de um documentário que vai sair, do Paulo Munhoz e Sandro Fernandes, que se chama A Engenheira. E, para finalizar aqui o legado, dá um nome ao coletivo feminista da Escola de Engenharia de Lorena da USP. Tá? Eu queria fechar isso aqui com uma fala do Rogério de Moura para o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, a CERT, sobre a Enedina, tá? Conheceu o mundo, morava num apartamento de 500 metros quadrados, impôs-se entre os ricos por sua cultura, 12 perucas e casacos de pele. Desconhece-se que tenha feito ódios feministas ou em prol da igualdade, ou que fizesse o tipo boazinha para ser aceita. Pelo contrário, talvez a Enedina tenha sido mais admirada que amada, e é o que torna ainda mais intrigante. Tá? E, assim, as fontes principais dessa pauta é um trabalho do Jorge Luiz Santana, um baiano, e ele trabalhou muito e pesquisou muito sobre a Enedina. A dissertação de mestrado dele é sobre a Enedina, e aqui eu estou citando o artigo dele, Enedina Alves Marques, a trajetória da primeira engenheira do sul do país na Faculdade de Engenharia do Paraná, tá? Na revista Vernáculo, número 28, de 2011, que é um dossiê sobre estudos afro-brasileiros. É muito interessante, é muito legal. Eu usei também bastante sobre a UFPR e tem muita coisa interessante sobre a Enedina, né? Apesar que a gente não tem muitas informações diretas dela, mas eu espero que essa pauta esteja disponível no site. Tá lá todas as fontes que foram usadas para fazer essa pauta, né? Para fazer esse texto. Tá? E eu queria ir para o nosso segmento de MumuCast Recomenda. Para aprender, a produção aqui colocou Estrelas Além do Tempo, que é um filme muito incrível, mas eu queria deixar uma recomendação pessoal minha, que é a entrevista da professora Sônia Guimarães,
ao podcast Dragões de Garagem. Na época que fizeram o podcast Delas, de 2020. É o episódio 182. Essa mulher é, assim, maravilhosa. É a primeira doutora em física negra do Brasil. E ela é simplesmente sensacional. Colega de área, ela trabalha também com semicondutores que nem eu. Pra descontrair, a produção sugere Pantera Negra, que também é um filme sensacional, maravilhoso. Eu fico muito triste em dizer que essa recomendação, a gente escreveu essa pauta antes de descobrir que o ator que faz o T'Challa, o Chadwick Boseman, infelizmente faleceu. Mas o que eu quero deixar aqui pra descontrair é consumir conteúdo de gente preta, gente. Por favor, gente não branca também, gente preta, gente indígena, tá? Eu sugiro 2 canais aqui que eu consumo, que é o canal Preta Nerd Burning Hell, que é uma menina sensacional, ela fala de programação, fala de coisas nerds. Nossa, é sensacional. E o canal da Gabi Oliveira, ele chamava de Pretas, agora só tá Gabi Oliveira, que elas também... e tudo que ela fala é perfeito, tá? Eu queria saber se a Fernanda tem alguma recomendação. Eu tenho 3 recomendações para fazer para vocês, são 3 livros. Para a pessoa que ouvir e se interessar a estudar um pouquinho mais sobre o racismo e sobre pautas raciais. Eles são Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, é um ótimo livro. Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. E claro que não poderia faltar Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Show! Bom, fechamos por aqui hoje. Eu gostaria de agradecer, Fernanda, as suas colocações. Eu fico muito feliz de você ter participado. Eu adorei participar, foi uma experiência ótima, que eu nunca pensei que eu poderia estar fazendo isso. Eu adorei muito o convite e queria agradecer imensamente a vocês. Ai, que bom. Bom, a gente fica por aqui. E vocês, ouvintes, o que vocês acham? Escreva pra gente nas nossas redes sociais, Curious Cat, Twitter, Mamutos na Ciência, e-mail, mamutosnaciencia@gmail.com, nosso Instagram, Mamutos na Ciência, música por Gabi, a pauta minha e da produção. Temos produção, agora somos chiques. Se vocês quiserem saber mais sobre a nossa produção, vejam nossas redes sociais, que a gente vai anunciar todos. Arte, edição, minha e da produção também. Beijos, falamos!